O Santos venceu, mas não convenceu muito não. Muito prazer, meu nome é Pedro, esse é o Radar Santista. É o primeiro vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Se gostar, compartilha, deixa o like, tá? Para ajudar a gente a crescer. Estou trazendo aqui análises dos jogos do Santos e trazendo dados do iScout também, que é uma das plataformas mais utilizadas por times de futebol no mundo, né? Todos os grandes times, Santos, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, todos eles utilizam o iScout para fazer análise dos adversários, análise de jogadores, análise do próprio time, né. Então todos os departamentos de performance desses times utilizam o iScout. Eu vou estar trazendo aqui alguns dados, tá, não vou lotar de dados também, mas alguns dados para a gente fazer uma análise aqui, da partida do Santos. Então vamos lá, começar com esse primeiro jogo do ano, Santos 2, Novo Horizontino 1 de virada. Eh Na teoria, né, o Santos começou num 4-2-3-1, ali com Gabriel Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, Adonis e Igor Vinícius, Schmidt, Arão, Cabaleiro, Lautaro, Roleiser e Gabigol. Eu digo na teoria, por quê? Porque na prática não foi o que aconteceu, né. O Santos não jogou no 4-2-3-1 no primeiro tempo na prática. Só ver se o microfone está ligado, beleza. O Santos fazia uma linha de 3 para fazer a saída de bola com Escobar, Zé Ivaldo e Adonis, né, ficava o Schmidt e o Arão aqui no meio, e o Igor Vinícius empurrava muito a fundo aqui nessa chegava ficava até às vezes, na frente da linha do meio de campo, como se fosse um ponta mesmo, tá. Eu gosto muito dessa saída, o Arsenal faz bastante essa saída com o Arteta, e eles fazem muitas variações, e eu gosto muito, muito, muito dessa saída de bola. Eh, Quando a bola tá aqui com o Zé Ivaldo, força os 2 atacantes do Novo Horizontino a ficar fechado. O Novo Horizontino marcava num 4-4-2, né. Por quê? Porque se eles saem para dar combate aqui, né, esse passe entra fácil no Arão e no Schmidt. Então, eles ficavam um pouco mais fechados, e isso dava liberdade para o Adonis e para o Escobar de avançar, né. Quando o Zé Ivaldo tocava, o Adonis conduzia essa bola, né, esses jogadores até chegarem ali já tinham, né, já era. Então, forçava o ponta do Novo Horizontino sair para dar o combate. Quando o ponta do Novo Horizontino saía para dar o combate, esse passe entrava no Igor Vinícius, né, e aí o Roleiser tinha todo esse espaço aqui para trabalhar, né. Não à toa o Roleiser fez um ótimo jogo, né. É a área que ele mais gosta de atuar aqui no campo, né, o meio do campo aqui pelo lado direito, né, então ele teve muita liberdade aqui nesse buraco aqui, né, nesse entre linhas aqui do time do Novo Horizontino, né. E tinha vezes também, né, que o Adonis, ele pegava essa bola, né, olha o tanto de variação que tem essa saída de 3. Se este ponta aqui, ele começa a colar aqui, o Roleiser vinha e recebia a bola já direto do Adonis, né. Ou até mesmo, né, quando o ponta voltava a dar combate aqui no Adonis, o Igor Vinícius entrava pelo meio e o Roleiser recebia esse passe com a oportunidade de conduzir a bola para o meio aqui. Então a gente viu o Roleiser muito no lado direito, mas também ele tinha muita liberdade para ficar entre essa linha aqui de defesa e de meio campo do Novo Horizontino. Então tinha vezes que a gente via lá o Roleiser no lado esquerdo do ataque do Santos com Cabaleiro e Lautaro ali. Então eu gostei muito desse posicionamento do Roleiser, dessa liberdade que o Vojvoda deu para o Roleiser, e gostei muito dessa saída de 3 do Santos também. No entanto, né, a gente falou aqui dos pontos positivos da saída de 3. O ponto negativo, principalmente agora em começo de temporada, é a transição defensiva. Então o Santos perdia a bola, o que o Santos tentava fazer? O Santos tentava pressionar, né, e muitas vezes deu certo, né, só que o Novo Horizontino já é um time muito vertical. O que é ser um time vertical? Ao invés do Novo Horizontino, quando tem a posse, ficar rodando, esperando achar espaço, né, ele já tenta um passe mais vertical em direção ao gol, né. Então eles tentam fazer com que a bola chegue ao gol do adversário muito rápido, né. E quando essa pressão não era bem sucedida, aí ficava um problema. Por quê? Porque os 2 pontas rápidos do Novo Horizontino vinham, né, e muitas vezes ficava essa situação de 4 contra 3, né. O Schmidt e o Arão, muito por ser, início de temporada, um pouco mais lentos nessa transição defensiva,
né, e o Igor Vinícius lá na frente, ele não vai conseguir correr até o final aqui para acompanhar esse ponto do Novo Horizontino. Então, muitas vezes tinha esse 4 contra 3, né, e às vezes o Escobar, de tão avançado que estava, ele segurava esse ponto aqui do Novo Horizontino, mas mesmo assim ainda ficava uma situação aqui de 3 contra 2 do Novo Horizontino, né. Foi pelo lado esquerdo, né, do ataque do Novo Horizontino, direito da defesa do Santos, que o Santos tomou o primeiro gol, o primeiro e único gol, né, que tomou. Mas o Novo Horizontino estava explorando muito aqui as costas do Igor Vinícius, né. Às vezes o Igor Vinícius conseguia fazer essa recomposição por dentro, né, só que o Adonis saía, que não é a dele aqui, né. Você tá com um zagueiro alto, lento, contra um ponta, muitas vezes o ponta vai levar melhor, né. Então, este foi o ponto negativo, né, que resultou até em um gol concedido pelo Santos, com essa saída de 3 aí do Santos. Mas eu gostei muito do perde pressiona, eu vou mostrar alguns dados aqui, alguns lances aqui para vocês, analisarem com a gente. Bom, vamos falar de Cabalheiro. Eu não tenho nada contra o Cabalheiro, tá bom? Nada. Mas é muito difícil você entender que nas últimas partidas do ano, né, as mais importantes do ano para livrar do rebaixamento, o Cavaleiro ele não estava sendo sequer relacionado. Aí chega em 10 dias de treino e ele toma a frente do Robinho Júnior. Não faz sentido. Tudo bem, o Robinho não consegue jogar 90 minutos, é nítido. Mas será que o Robinho entrega é menos do que o Cavaleiro? Eu, na minha opinião, não é. Mas tudo bem. Foi a decisão do Vojvoda, né? Eh, a torcida já está começando a perder a paciência com o Vojvoda por isso, de deixar o Robinho Júnior sempre no banco. Mas enfim, quando o Robinho Júnior entra, aí sim o Santos se posiciona mais num 4-2-3-1, tá? O Igor Vinícius cai aqui, fica Arão, Schmidt aqui no meio-campo, Robinho pela esquerda, o Roleiser centraliza, o Lautaro cai improvisado lá para a esquerda e o Gabigol fica aqui centralizado, tá? Apesar de jogar mais num 4-2-3-1, ora vinha o Arão fazer essa saída de 3 aqui, então o Arão entrava no meio dos 2 zagueiros, isso liberava os 2 zagueiros para as pontas e, por consequência, né, liberava os 2 laterais. Porém, né, o problema disso, né, no lado esquerdo é até interessante. No lado direito não é tão interessante, por quê? Porque quando você coloca aqui o Igor Vinícius bem próximo aqui ao Robinho, né, quando a bola chega no Robinho e o Igor fica, tem 2 jogadores marcando o Robinho. Então foi por isso também, né, que o Robinho não fez um grande jogo. Toda vez que ele pegava na bola, ele não tinha espaço para fazer uma jogada individual, sempre tinha 2 marcadores. Às vezes, o Gabigol ele até tentava afastar, né, só que aí ficava ter mais um aqui na cobertura, né, então assim, ficava difícil para o Robinho Júnior, conseguir uma jogada individual, né. Talvez tenha sido esse o motivo do Robinho não ter feito um grande jogo. Mas acredito que se o Vojvoda conseguir né, faça um esquema que a bola chegue no Robinho e ele fique mais no mano a mano, né, que é a qualidade do Robinho, é a característica do Robinho Júnior, aí sim a gente vai ver o máximo do Robinho Júnior. Eh, bom, eu falei do perde pressiona do Santos, né, e eu falei da saída de 3 também. Eu vou aqui mostrar para vocês, né, eh já aqui, ó, com 1 minuto e 57, a gente já estava vendo aqui o Escobar, Zé Ivaldo e Adonis, o Igor Vinícius aqui bem aberto, Schmidt e Arão, tá? Então, foi isso que o Santos fez o primeiro tempo todo, né? E o Roleiser caindo aqui por dentro, né? Aí aqui caindo entre o Igor Vinícius e o Adonis também, igual a gente conversou, né? E foi isso o jogo todo. Eh, Eu falei bastante também do perde-pressiona. O lance do gol do Santos, o Santos está com a posse, o Lautaro passa para o Roleiser, né? O Roleiser vai, pega essa bola e ele erra o passe para o Gabigol. Ele tenta uma enfiada de bola, ele erra, né?
Um, 2 passes do Novo Horizontino, 3. O Roleiser rouba a bola, né, passa para o Lautaro, ele vai cruzar, o Gabigol escora, a bola acaba sobrando para o Gabigol e ele faz o gol, né. Ou seja, o gol de empate do Santos veio de um perde-pressiona. Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns dados aqui da partida do iScout, tá. PPDA significa passes permitidos por ação defensiva, ou seja, quantos passes o Santos permite que o Novo Horizontino troque antes de fazer uma ação defensiva, que pode ser uma falta, roubada de bola, duelos, né, fazer o Novo Horizontino errar. Ou seja, né, o Santos teve um PPDA total no jogo de 7,8, ou seja, quanto menor, significa que o time mais pressiona. O Novo Horizontino deixou o Santos trocar em média 23 passes antes de fazer uma ação defensiva. O Santos, por outro lado, deixou o Novo Horizontino trocar em média quase 8 passes apenas antes de fazer uma ação defensiva. É um número muito bom, tá? E aí eu quero chamar a atenção lá para aquele lance do Roleiser, né, aqui ó, entre 46 minutos e 60, né, os 15 primeiros minutos do segundo tempo, a gente vê que o PPDA do Santos foi o menor na partida, ou seja, era um momento ali que o Novo Horizontino não conseguia jogar, né, o Santos não deixava o Novo Horizontino jogar. E foi justamente o momento que o Santos faz o gol, numa jogada em que o Roleiser recupera depois do Novo Horizontino trocar apenas 3 passes, né. O outro dado que eu quero mostrar aqui para vocês é o posicionamento aqui médio do primeiro tempo aqui dos jogadores do Santos, ou seja, aqui, ó, a gente vê bem aqui a linha de 3, né, o Igor Vinícius aqui na frente, o Roleiser mais pelo meio, né, o Lautaro aqui também mais pelo meio, e o Cabaleiro ali um pouco mais à frente ali com o Gabigol, né. Então é quase aquele 4-2-5 ali que a gente estava falando, né, um posicionamento médio, ou seja, com bola e sem bola, né. E aqui é o posicionamento médio e os passes do Santos. Então aqui, ó, a gente vê o Roleiser, né, posicionamento médio bem para dentro aqui. E aí quando o Robinho Júnior entra, fica bem aberto, né, igual a gente tinha conversado. Eh, então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou da análise, deixa um like, compartilha, para ajudar aqui o canal a crescer e ver que vocês gostaram mesmo do conteúdo.